O Grêmio de Porto Alegre foi fundado no dia 15 de setembro de 1903. A criação do clube está associada com a realização de um jogo exibicional entre jogadores do Rio Grande, que seria a primeira equipe de futebol do Brasil. A bola que seria utilizada pela partida não estava em condições. Cândido Dias da Silva, um comerciante natural de São Paulo, emprestou provavelmente uma das poucas bolas existentes na cidade de Porto Alegre. Em retorno desse empréstimo material que possibilitou a realização do jogo, Dias da Silva pediu conselhos sobre como fundar um clube de futebol. Uma semana depois, 32 homens reúnem-se no Salão Grau, restaurante no centro de Porto Alegre, e fundam o Grande Grêmio. Os primeiros encontros do clube foram realizados numa jogada dupla, disputada 6 de março de 1904, contra o Futebol Clube Porto Alegre, clube fundado no mesmo dia que o Grêmio. O Grêmio venceria as duas partidas por 1-0. A primeira década do clube foi passada a disputar partidas amigáveis e torneios locais. A 18 de julho de 1909 foi realizado o primeiro jogo com um grande rival, o Internacional, e o placar foi pelos incríveis 10-0 para o tricolor. As décadas de 20 e 30 trouxeram um domínio no clube na cidade, com a conquista de 14 troféus em Porto Alegre. A nível estadual, conquista o primeiro Campeonato Gaúcho em 1921, repetindo as conquistas nesses períodos de 1922, 1926, 1931 e 1932. A década de 60 viu acentuar a hegemonia do Grêmio no Campeonato Gaúcho, com 8 vitórias, 7 delas consecutivas. Igualmente, iniciou a participações em competições nacionais. Na época, a Taça do Brasil era disputada pelos vencedores dos diversos campeonatos estaduais, definindo o campeão brasileiro. Em 1970, Everaldo foi o primeiro jogador do Grêmio de Porto Alegre a ser convocado para a seleção brasileira. Os anos 70 acabariam por ser pouco produtivos para o clube, com apenas 2 campeonatos estaduais vencidos. A década de 80 começou da melhor forma para o Grêmio, com a conquista do seu primeiro campeonato brasileiro, batendo na final São Paulo. Esta vitória seria um prelúdio para os sucessos do clube. Recupera o domínio sobre o futebol gaúcho e conquista 6 troféus estaduais. Em 1983, após uma brilhante campanha, atinge a final da Libertadores. A vitória nessa competição permitiu a participação na Taça Intercontinental de Clubes, disputada contra o vencedor da Taça dos Campeões Europeus. Aumenta o seu sucesso e prestígio internacional ao vencer o Hamburgo da Alemanha por 2-1 e se sagraria campeão mundial pela primeira vez na sua história. A década de 90 trouxe nova vitória no Campeonato Brasileiro, em 1996, e na Taça da Libertadores, em 1995. A viragem para o século XX trouxe algumas más decisões em termos de parcerias financeiras, provocando uma fragilização no clube. O clube entrou em crise e acabou descendo para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro em 2004. Rapidamente o clube recupera, conquistando o título da segunda divisão em 2005. Em 2016, conquista novamente a Copa do Brasil. Um ano depois, tornaria pela terceira vez campeão da Libertadores. Não dá para negar que o tricolor gaúcho é um gigantesco clube, sem dúvida, um dos maiores clubes do